Bom, galera, hoje eu separei aqui duas questões pra gente fazer junto, que é a 14 e a 13, ok? Primeiramente, eu quero só passar aqui uma fórmula pra vocês, que é isso aqui que a gente tá treinando, que é a força elástica é igual a K, que é a constante. A K é sempre um valor em newtons por metro, ou seja, diz assim, ó, se a constante dessa mola for de 1000 newtons por metro, significa que a cada 1000 newtons que tu dá para essa mola, ela deforma 1 metro no seu comprimento. Ou seja, ela vai ter, sei lá, ela vai ter 1 metro de comprimento inicial, você aplicou 1000 newtons nela, ela vai para 2 metros de comprimento. Ela ficou distendida, ó. Antes ela estava apenas assim, e agora ela tá assim, que é com o dobro do tamanho que ela tinha antes. Isso aqui era 1 metro. Isso aqui passa a ser 2 metros. Perfeito? Por quê? Porque eu apliquei uma força de 1000 newtons nela. Ok, mas... por que a fórmula, né, da força elástica é isso? Porque a força elástica em newtons é igual a constante vezes o metro, ou melhor, vezes o x, que é a deformação. Você concorda comigo que o Newton nada mais é, você pode até botar ele aqui, tá? Newton é a força, então os newtons dividido pela deformação nada mais é do que a força, certo? A força que eu apliquei, ó, Newton dividido pela deformação vai ser igual ao K, que é a constante da mola. Você quer isolar a força, ao invés de a gente botar 1000 newtons, vamos só botar força para servir para qualquer tipo de força genérica. Pronto, força é igual a K vezes X. É que essa fórmula aqui ela nem é uma fórmula de se decorar, porque toda vez que ele te dá constante, esse valor aqui de medida é justamente o produto de K, que é a própria constante, que é esse valor aqui, vezes o X, que é a deformação. Ou seja, se você sabe as unidades de medida dessa fórmula aqui, pronto, você matou a questão. Se você sabe decifrar ela, pronto, você matou qualquer questão. Não precisa nunca ter decorado isso aqui. Apesar de que é uma fórmula muito simples de decorar. Eu tenho essa fórmula aqui decorada, mas ela é uma das fórmulas mais intuitivas de se chegar. Principalmente quando ele te dá o quanto você precisa para deformar uma mola, né? Quantos newtons você precisa aplicar para deformar uma mola. Ok, o que a gente tem aqui nessa questão é o seguinte. A primeira coisa que ele fala aqui ó, na figura está sujeito a, então o conjunto de blocos representado na figura está sujeito a uma força vertical. Não diz que esse bloco aqui está preso a um teto, tá, gente? Inclusive, se você quiser, você tem essa liberdade de fazer isso daqui, ó. Você tem essa plena liberdade aqui de fazer exatamente isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque como não está grudado no teto, você pode muito bem botar as forças assim. Ok, até vou diminuir aqui um pouco a imagem na horizontal, porque facilita muito a visão. É como se você tivesse pego uma cordinha e tá puxando esses dois blocos com uma força de 200 newtons para cá, e cada bloco pesando, tá? Porque isso aqui é a medida de peso, pesando 100 newtons. Ah, você vai me dizer, pô, aqui fica muito mais fácil visualizar do que aqui, né? Que parece que esse bloco aqui tá fixo, que isso aqui é o teto e que esse aqui que tá se movendo. Não é. Ambos estão soltos, ambos estão capazes de mover. Só que isso é representar na vertical. Mas se você botar na horizontal, fica muito mais confortável para a visão. Ok, e aí ele disse o seguinte, que a constante, aqui vertical, está sujeita a uma força vertical constante de 200 newtons, que é essa força aqui, que une os blocos, a constante elástica da mola, que une os blocos vale 1000 newtons, né, por metro, ok? Então a gente já sabe que o K é igual a 10⁻³ por metro. E o movimento do sistema se dá na linha vertical. Tá, nesse caso que a gente transformou para a linha horizontal. Mas pode ficar na vertical também. Adote G, né? Ou seja, sempre assim, ó, G como 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai adotar. Ok,
Qual é em centímetros a deformação da mola? Você concorda comigo que ela vai ficar distendida, né? Ou seja, ela vai sair da posição inicial dela, que seria, por exemplo, isso daqui. Ou seja, sem a força, ela tava assim. Agora que eu adicionei essa força de 200 newtons, é como se eu tivesse pego esse bloquinho aqui, tivesse levado ele um pouquinho para cá, e tivesse pego essa mola aqui e tivesse distendido ela um pouco. Compreende? Porque eu puxei com essa força, então a mola ela fez uma certa distensão. Mas quanto? Um erro muito comum é você pensar que a distensão da mola vai ser os 1000 newtons, vai deformar 1 metro, e aí como perguntou ainda em centímetros, vou converter 1 metro para centímetros, vai deformar 100 centímetros, e se eu tiver 200 newtons, vai deformar quantos centímetros? Ué, daqui para cá eu dividi por 10, né, porque eu cortei só um zero, então daqui para cá eu também só tenho que cortar um zero, vai ficar 20 newtons. Ué, então a resposta é 20 newtons. Não, porque esse bloco aqui ele pode se mover. E aí é que começa o erro do pessoal, porque não é como se esse bloco aqui tivesse fixo e tudo que você estivesse puxando estivesse distendendo para cá. Não. Esses 20 newtons aqui ele serve para mover esse bloco, para distender esse fio e para mover esse bloco. Se esse bloco aqui fosse o teto e tivesse fixo, beleza, 20 centímetros, próxima questão, easy peasy. Mas não é o caso dessa daqui. E eu fiquei quebrando a cabeça por um tempo, porque apesar de eu conhecer dinâmica muito aprofundadamente, minha matéria favorita, é uma das minhas matérias favoritas em física, eu tava quebrando a cabeça com essa questão, sendo que era uma questão muito simples. E eu sabia fazer quando o fio quando o fio não era uma mola. Como a força aqui de um fio que não é uma mola, ou seja, eu sabia fazer para esse caso aqui, ó, que não era uma mola. Ah, aqui pesa 1000 newtons, aqui também 1000 newtons, e eu apliquei uma força aqui. Quanto é a força de tração entre esses dois blocos? Eu conseguia saber. Como é que eu não vou saber a força de tração entre a mola? É a mesma nessa situação aqui. Então, se você já sabe resolver esse caso aqui, esse aqui vai ser a mesma coisa. Se você não sabe resolver esse caso aqui, esse daqui vai ser a mesma coisa, mas nesse caso aqui você vai aprender a resolver duas formas. É óbvio que eu não vou me focar nessa daqui, e sim vou me focar nessa daqui. Perfeito? Ok. Então vamos agora começar a questão. Por que eu fiz esse preâmbulo muito grande? Porque vai ser a mesma que vai servir de material para fazer essa daqui, que é uma quase igual, só que agora você está botando a força para comprimir essa mola e não para distender ela. Então, se a posição inicial dela era essa daqui, agora que você aplicou essa força F, o comprimento da mola vai ficar assim, menorzinho, né? Vai ficar mais distendido. Não vai ficar nesse tamanho aqui que eu desenho, vamos supor que o comprimento da mola fosse isso daqui antes, ok? E agora que você botou uma força F, ela pegou e veio parar aqui, né? Ou seja, deu uma distendidazinha. Ok, mas vamos tentar analisar esse caso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Esse caso aqui é muito simples. Primeiramente, vamos aqui apagar um pouco da fórmula, certo? E vamos fazer a primeira coisa. Gente, se você tá aplicando uma força de 200 newtons, é como se você pegasse esse sistema aqui todo, congelasse ele e estivesse levando um sistema que pesa uma massa aleatória. Ou seja, a primeira lei de Newton é o quê? F é igual a m vezes a. Ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, tá, é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a aceleração desse corpo aqui? Você sabe me dizer? Não. Você sabe me dizer qual é que é a massa desse corpo aqui? Você vai me dizer não. E eu vou dizer sim, você sabe. Oxe. Você sabe me dizer a massa desse corpo aqui. A massa desse corpo é igual a 100 newtons? Não, é igual a 100 newtons mais 100 newtons. Ou seja, a massa desse corpo aqui é igual a 200 newtons. Aí você vai me dizer, bom, grande porcaria. Galera, 200 newtons não é massa, 200 newtons é peso. Como é que você faz para transformar uma força-peso? Qual é que é a fórmula da força-peso? Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ele acabou de dizer pra gente considerar a gravidade como dessa. Então, gente, para efeito de todos os cálculos, basicamente, se alguém te der se alguém te disser assim, ó, esse bloco aqui ele pesa 100 newtons. Sabe como é que você faz para achar a massa? Só divide por 10. Ou seja, só divide pela aceleração da gravidade do lugar. Você vai descobrir 20 newtons. Opa, 20 quilos. Eita, meu Deus. Tá? Então você sempre pega
a força em newtons e divide pela gravidade. Ou seja, no caso da Terra é sempre dividir por 10, então você só volta uma vírgula. Você só volta uma casa na vírgula. Perfeito, nesse caso aqui a gente sabe que o conjunto tem 20 kg. O conjunto desses dois blocos aqui resulta pra gente em 20 kg. Perfeito. 20 kg vezes uma aceleração que eu não sei que esse bloco aqui tem, né? Que esse conjunto aqui tem. Você está supondo que é um conjunto só. Porque aí você vai dizer, e se a mola estiver distendida? Beleza, gente. Depois que a mola ficou distendida, a força que eu vou estar aplicando vai ser para mover esses dois blocos aqui. Tá, perfeito. Agora a mola já está distendida. No máximo uma força inicial, mas como ele disse que é constante, né? Aqui, ó, constante ao longo de um tempo, né? Ó, constante de 200 newtons, né? Fez uma força, tá fazendo uma força. Então a gente vai ter que descobrir a aceleração que essa força produz. E essa aceleração que essa força aqui produz, que é o que? De 200 newtons, essa é a força adicional que eu tô fazendo, vai resultar no que? Em quanto de aceleração? Gente, lembrando, então, o que eu apliquei foi a primeira lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração igual a força. Ok, a aceleração, para eu isolar, eu vou ter que passar esse 20 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Oxi. Para o outro lado dividindo, perfeito? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar esse 20 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Corta, corta, ficou 10. 10 o quê? Se é a aceleração, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai me dizer, Luana, mas então como é que eu faço agora partindo da aceleração para saber quanto essa força aqui aplica? Quanto essa força aqui quanto essa mola aqui tá deformando? Ué, gente, você concorda comigo que esse bloco aqui ele só recebe uma força? Ele só recebe a força dessa mola? Você vai dizer, não, recebe dessa mola e dessa força aqui. Não, galera, não é só da mola. Por que é só da mola? Porque essa força aqui, ela foi transferida para a mola na hora que foi aberta. Ele não está recebendo forças triplas, quádruplas, não. Ele só consegue receber uma força da mola, inclusive, porque há essa força aqui. Perfeito? E no final das contas, se a gente for ver o que ele sofre mesmo, até vou pegar aqui de uma outra cor. O que ele sofre mesmo é essa força aqui, que é uma força de tração. Uma força Fel, melhor dizendo, né? Fel. Por quê? Porque é uma força elástica. Esse bloco aqui sofre essa força aqui, que é a força elástica. Então eu vou dizer que eu vou aplicar a segunda lei de Newton para esse bloco aqui. Ou seja, eu sei que o conjunto inteiro, o sistema inteiro, está a 10 metros por segundo de velocidade, de aceleração. E eu sei que se esse bloco está a 10 metros por segundo, se esse conjunto está a 10 metros por segundo, não tem como esse aqui estar a 5. Porque você concorda que se ele tivesse a 5, ele estaria ficando para trás? Ele não está ficando para trás, ele está caminhando junto com o conjunto. Então, eu sei que a aceleração dele é 10 metros por segundo, mas calma. Vamos lá, força desse cara aqui, que eu sei quanto é que é, ó, vou dizer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito, desse cara aqui, qual é que é a massa desse cara aqui? Ué, gente, é só dividir por 10, certo? O peso dividido por 10 vai dar a massa dele. A massa dele é igual a 10 quilos. Beleza, a aceleração que ele está submetido é a mesma de todo o sistema, que é 10 newtons. Desculpa, a 10 metros por segundo ao quadrado. E isso tudo aqui é igual ao FR, mas eu vou perguntar para vocês quanto é FR, né? Quanto é FR? Aqui seria quilos e aqui metros por segundo ao quadrado. Você não precisa ficar botando essas unidades, tá? Quanto é FR, né? Quanto é FR? FR, você concorda comigo que a única força que ele sofre é essa aqui, que é a força Fel, que é a força elástica, não é o caso desse bloco aqui. Não, esse bloco aqui ele sofre uma força elástica que puxa ele pra cá, inclusive, né? Porque a mola tá tentando voltar ao seu estado inicial, então esse corpo aqui tem que voltar pra cá, pra posição inicial dele. E ele também sofre uma força de puxão pra cá. Esse bloco aqui é mais complexo porque ele sofre duas forças. Mas não é o caso desse primeiro bloquito aqui. Não, esse aqui só sofre uma das forças. Qual força é essa? Ué, é a força elástica, é a Fel. E como é que eu faço para aplicar a força elástica? Ué, é a constante. Fel não era igual a constante vezes x? Sim. Então você vai botar constante, que é 10 na 3, vezes x, que é a deformação. E é o que a gente quer encontrar, o próprio x. Então agora só faltou, só nos restou uma coisa. Detalhe, tá, gente? 10 vezes 10, aqui tem 10 na 1 e aqui também tem 10 na 1. Multiplicação de potências é só você somar, então é a mesma coisa que 10 na 2.
Gente, 10 na 3, você vai passar assim, ó, você vai botar x é igual a 10 na 2 dividido por 10 na 3. Subtração de subtração, meu Deus, base igual e expoentes diferentes dentro de uma divisão, mesmo se fossem expoentes iguais, né? Mas enfim, base igual dentro de uma divisão é subtração de expoentes. Ou você pode entender que isso aqui 10 vezes 2 é igual a 10 vezes 10 e 10 vezes 3 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Corta, 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 ficou igual a 1 dividido por 10, que nada mais é do que 0,1 metro. 0,1 metro não é igual a 10 centímetros? Sim, e o que ele perguntou foi em centímetros e não em metros. Pronto, descobrimos que dava 10 e não aqueles 20 que a gente tinha calculado antes, supondo que o sistema pesava 20 quilos e que a deformação, e que a cada 1000 newtons eu deformava, que era 200, e que a cada 1000 newtons eu deformava 1 metro, então quando eu ia deformar em 200, eu ia deformar 0,2 metros ou 20 centímetros, estaria errado. Por isso que eu já fiz aqui a aplicação certa para vocês. Nessa questão aqui é quase tudo igual, inclusive a constante é igual. A força que mudou, né, aqui vira 50 newtons, e o peso do bloco A, que é 6 kg, e do bloco B, que é 4. Essa aqui é a principal diferença, mas o resto tá muito parecido, até mesmo a constante é muito parecida. A constante aqui é 1000 newtons por metro. E tá perguntando também em centímetros. E é muito simples, você primeiro vai calcular quanto é a aceleração desse blocão aqui inteiro. Ué, você concorda comigo que aqui é 6 quilos e aqui é 4 quilos. Então o todo é 10 quilos, o sistema pesa 10 quilos. Luana, e a mola não pesa nada? Não, porque se ele não fala o peso da mola, ou se ele diz que o peso da mola é aqui, a constante elástica da mola, aí ele diz que a massa da mola é desprezível. Se ele diz que a massa da mola é desprezível, ou se ele não dá o valor da massa da mola, nem incógnita, nem diz a massa da mola, considere que a massa da mola pesa Y. Não, se ele não disse nada referente à massa da mola, é para você considerar que não há peso, né, essa mola não contribui, né, no peso do sistema, perfeito? Na massa do sistema. Ok. Então aqui nós temos quanto? Nós temos 10 newtons, tudo bem? 10 quilos, não 10 newtons, 10 quilos, tudo bem? Esses 10 quilos, como é que a gente faz a aplicação aqui, né, dessa... Não tá querendo subir. Como é que a gente faz a aplicação disso aqui? A gente vai pegar e vai dizer 10 quilos vezes a aceleração, que é o que eu não sei, vai dar igual ao quê? Os 50 newtons, que é o que eu estou injetando no sistema. Ou seja, F, que é a força que eu injeto no sistema, é a força que o sistema tem, é igual a massa vezes aceleração. Ok. Nesse caso aqui, o A vai ser igual a 50 dividido por 10, que é igual a 5 metros. Você pode cortar, né? Ficou 5 dividido por 1. Perfeito, que isso aqui é a mesma coisa que 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque se trata de aceleração. Perfeito. Feito isso, vamos partir para o próximo. O próximo estágio é você dizer: vou pegar agora esse bloco, porque você concorda comigo que esse bloco aqui ele sofre duas forças, é mais difícil de trabalhar com ele. É possível, mas é mais difícil, porque eu vou ter que considerar a força que essa mola aqui está fazendo para voltar ao seu estado normal nesse bloco e a força que ele está sofrendo daqui. Eu vou ter que fazer de novo um estudo de duas forças. Não vale a pena. Eu prefiro 1000 vezes, quer dizer, vale a pena, mas eu prefiro 1000 vezes a economizar o meu tempo, pegar apenas esse bloco aqui, que só sofre uma força, que é a força da mola, e acabou. E aí, como é que eu faço para botar isso aqui? A força da mola nada mais é do que a constante dela, né? Ó, a força da mola não é constante vezes x, então é a constante dela, vezes x, igual a... E aí, quanto é a força resultante disso daqui, né? É F é igual a M vezes A. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que essa fel aqui vai ser igual a a produção de aceleração pela massa que esse bloco aqui tem. Perfeito?
Então, vamos botar aqui. A aceleração é 5, 5. E a massa é 4, 4. Ficou 20, né? Então, x é igual a 20 dividido a esse cara que passa para cá dividindo. Então, vai ficar igual a 20 dividido por 1000. Corta, corta. Ficou igual a 2 dividido por 100 metros. Como ele pediu em centímetros, porque todas as respostas estão em centímetros, eu vou transformar para centímetros. Você concorda comigo que 2 dividido por 100 metros é a mesma coisa para eu transformar em centímetro que eu multiplicar 100 vezes 2 dividido por 100 metros. No final das contas, eu peguei, só cortei e botei aqui, ó, centímetros. O que eu tinha que era 2, né? 2 centi, né? Centi, ou seja, 2 partes do metro dividido por 100. Ou seja, 2 centímetros. É a mesma coisa que multiplicar por 100 para poder transformar em centímetros, né? 1 metro vezes 100 vira centímetros. Quantos metros você tem? Alguém fala, ah, eu tenho 1,60. Isso aqui é a quantidade de metros que tu tem, mas qual é a quantidade de centímetros que tu tem? 160. Ou seja, você só multiplicou por 100. Caminhou 1, 2 casas, ficou aqui, 160. Perfeito? Então, duas questões muito parecidas com o mesmo princípio de resolução. A resposta aqui é 2, né? E basicamente é isso, tá? Muito tranquilas.